Agora, acrescentando aí a Jaque, o Madeleine, o desejo de independência às vezes dá trabalho? Pois é, eu estava pensando aqui a respeito do que está sendo falado, e é uma preocupação que sempre eu falo. Outro dia mesmo eu estava conversando sobre isso com a Jaqueline, sobre essa questão deles terem a personalidade, deles terem o jeito próprio, eles têm vontades, eles têm desejos. E às vezes, com a nossa preocupação de filhos, a gente pode atropelar um pouco isso e querer impor a nossa vontade. Ah, ele não quer que faça mais isso, mas é na casa dele, é o jeito dele, né? E aí eles querem continuar tendo os mesmos desejos, oportunidades, né, que tiveram ao longo da vida. E muitas vezes nós, com a nossa ansiedade de jovens adultos, né, de adultos, podemos limitar sim. E acho que vou reforçar o que a Jaqueline falou da tal da linha tênue. Quando a gente fala que a questão de ser idoso, ser um pouco criança, né, é tanto uma forma carinhosa de analisar a situação, quanto pode ser uma questão limitadora do desempenho deles. Porque se você parte do princípio que eles viraram criança, você começa a dar ordens. E aí a pessoa fala assim, os filhos que viraram pais, né? Teve um tempo que eu já queria lemos um artigo falando sobre isso. Né? Realmente a gente se torna cuidador, porque você presta atenção em tudo, na comida, na roupa, na higiene, nos remédios, tem que estar comprando toda semana. Só que eles não deixaram de ser pessoas, de ser homem, de ser mulher, né? Então essa independência, é, eu penso que a gente precisa valorizar muito isso, assim, reconhecer o que eles sabem fazer de bom, o que eles têm de capacidade, né, e não só chegar lá e ficar impondo, tem que ser dessa forma, porque eles estão sofrendo também. É uma despedida, né? É um luto. Eles estão perdendo capacidades ali às vezes de locomoção, de independência, né? Papai tem tempo que não vai à rua sozinho, não pega mais um ônibus, não faz um movimento, né? E isso é uma perda muito grande, é uma perda significativa. E a gente quase não para ouvir. O que você acha disso, né? Então, acho que prestar um pouco atenção nisso é muito importante. Eles são pessoas, têm dores, têm sofrimentos, eles sempre tiveram independência ao longo da vida, e aí de repente eles envelhecem, né? E a gente automaticamente inverte, porque socialmente, né, ou culturalmente, a gente acha que idoso vira criança, né? Então, assim, é uma preocupação que eu sempre tenho, eu sempre falo sobre isso, falo aqui em casa também. Quando as pessoas dizem, o idoso é uma pessoa difícil. Na verdade, aquela pessoa difícil tem uma personalidade. Ele quer brigar, ele quer fazer questão do jeito dele, ele quer fazer da forma dele. Mas ficou mais difícil. Sim, quanto mais a gente vai envelhecendo, as nossas dificuldades, nossas habilidades vão se potencializando. Então, quem é difícil aí, a tendência é só ficar mais difícil. Os nossos defeitos vão se cronificando, né, vão ficando mais difíceis de serem removidos, né, de serem trabalhados. Então, acho que uma coisa que eu valorizo muito é essa questão do olhar para o idoso. O idoso não é só aquele que está perdendo, só aquele que está virando a criança, que está com a dificuldade. Ele tem ali um histórico, né, de sonhos, de desejos. É como uma vela que está acesa e está ali perdendo todo, né, uma bagagem até que se despeça de nós. E tem história, enquanto isso tem história. Então a gente precisa valorizar essa história e fortalecer essa independência deles também. Valorizar, é assim que você quer? Então vamos fazer dessa forma. Incentivar isso um pouco. E quando eles ficarem bravos, aí, como vocês falaram, né, que idoso fica bravo mesmo, né, a gente entender que eles estão se posicionando também como a gente às vezes se posiciona, né? Só que a gente às vezes dá uma segurada. E eles já chegaram num estágio que eles não querem segurar mais nada, né? Os filtros já foram um pouquinho. Já foram. Eu lembro da minha avó. Minha avó às vezes solta umas pérolas assim que você até consegue comparar com criança. Criança às vezes solta umas pérolas. Só que o adulto tem a liberdade de soltar umas pérolas assim um pouquinho Sim. mais casca grossa, vamos dizer assim. Umas pérolas um pouquinho mais elaboradas. E a criança é aquela mais inocente.
É interessante que vocês estão falando, porque de fato quem cuida de idoso precisa fazer o quê? Continuar a vida como ela tem que ser, tem as responsabilidades, e tentar fazer caber o cuidado do idoso dentro da sua agenda. E aí acaba se tornando um pouco impositivo. Tenta o cuidador, digamos assim, tenta fazer com que o idoso caiba dentro da sua rotina, do seu cotidiano, e de certa maneira, involuntariamente, vai até um pouco anular essa personalidade, essa pessoalidade, essa independência. Agora, Solange Joelson, como é que é a relação de vocês com a irmã Gilma e outras situações de cuidado que vocês precisam ter aí? Quais são as maiores dificuldades? Maiores dificuldades? Assim, Eu aquelas acho que coisas assim que dão mais trabalho mesmo. as maiores dificuldades é justamente lidar com as teimosias, tanto da criança quanto do idoso, né? Isso. E nós estamos vivenciando esses dois lados, né? Porque a Kailane, com 6 anos, a Dilma com 70. Ela vai estar assistindo isso e ainda vai falar: poxa vida, eu dou trabalho para vocês. Não é trabalho. A gente vê que é totalmente diferente, né? Mas no mesmo instante que é diferente, quando falam que a pessoa que vai chegando a uma certa idade vai virando criança, é justamente por isso que quando a gente vai comparar o jeitinho da Kailane e o jeitinho, no caso da Zil, que é as duas que nós convivemos mais, em certos aspectos, em alguns momentos, algumas atitudes são muito parecidas. Agora, não podemos agir da mesma forma. São parecidas, mas na hora que nós vamos agir, temos que agir totalmente diferente, porque estamos agindo com uma criança de 6 anos, que temos que falar de um jeito, de uma forma totalmente diferente, que quando vamos falar com uma pessoa já de idade, que já, conforme todos já falaram aí, já passou por várias coisas, já teve experiência, e assim, chega a um ponto que realmente eles não querem ser orientados por nós, nem ser guiados por nós em outros momentos. Porque o que eles imaginam e pensam? Ensinei tanto para vocês, no caso de Zilma com Joel, cuidei de você, criei você, e agora vocês vêm querer me orientar. Então, eu imagino que todos vocês passam pelas mesmas experiências. Tipo assim, que abuso, né? Você... Limpei o seu bumbum, cara. Como é que é? Ô, menina, eu botei leite na sua boca. Como é que você vem dar essa ordem pra mim, rapaz? Você tá achando que é o quê? Desse jeito, dessa forma. E o que isso ainda fica pior agora nesse período de pandemia, né? Porque vocês viram que no começo da pandemia saíram até alguns memes de uns idosos tentando fugir de casa, assim, porque o filho falava pra ficar em casa, não deixava sair. Tinha inclusive, de uma senhorinha tentando passar por baixo do portão. Assim, tentando se arrastar por baixo do portão. Eu fiquei pensando, gente, igual criança mesmo. Igual você imaginaria criança fazendo isso. Desse jeito. E assim, eu sei que a pergunta foi específica falando do nosso dia a dia aqui. Mas como estamos no mês da família e os que estão aqui nesse momento falando somos pessoas representando a Primeira Igreja Batista do bairro São João, pensando do lado do cuidado, por que eu convidei especificamente nesse dia, nesse momento, para falar sobre esse tema, a irmã Creonice, além dos testes que já estão aqui, porque a gente que fica de fora, a gente observa o cuidado que nós temos que ter, no modo geral, com todos da igreja, né? Na realidade, bom seria se tivesse aqui alguém representando jovens, adolescentes, cada um especificamente as suas idades, porque, na realidade, a nossa intenção quando fala-se de cuidado, de cuidar no modo geral de todos, um para com o outro, não é isso? Cuidando dos pais, avós, dos filhos, não é isso, Alessandra? Dos alunos, vocês que são professoras, porque eu sei que vocês cuidam deles não somente na sala de aula, mas vocês que se preocupam, com certeza,
vocês vêm para casa muitas das vezes preocupados com aquele aluno, com tal problema que ele está passando, com tal coisa, e é justamente essa é a questão do que nós queremos passar para as famílias que vão estar nos ouvindo, com certeza, para saber que nós temos que ter, literalmente, pensando um no outro, o cuidado, no modo geral, não é isso? Se Jorge quer falar alguma coisa? Se nós nos basearmos nas culturas antigas, o foco principal sempre eram as pessoas mais velhas. A orientação, o discernimento, o modo de fazer, tudo as pessoas iam consultar as pessoas mais velhas. Então, assim, acho que até nos dias de hoje a gente tem que tomar esse cuidado, porque, conforme já foi dito, a gente acaba tornando-os como criança e esquecemos que eles têm muita sabedoria para nos passar, que eles já viveram aquela vida toda, eles têm aquela bagagem toda para nos orientar. Muitos vão ser teimosos, vão ser isso, vão ser aquilo, bom, mas eles têm muita sabedoria e a gente tem que se preocupar justamente com isso também, né? Colher deles essa sabedoria e saber utilizar nos dias de hoje. Porque hoje, a geração de hoje não tem a sabedoria que eles têm. Na verdade, isso é a realidade. Os jovens de hoje é o tal do oba-oba e vamos para frente, esquece tudo do pensado, do que pode acontecer, não querem saber de mais nada. Então, por isso que assim, é bom a gente não nos esquecermos da sabedoria que eles têm. Eu acho que a gente tem que tirar proveito disso, que vai ser muito útil para nossas vidas. Eu acredito até que um desses cuidados, se a gente pensar na família como na igreja como uma espécie de família tamanho gigante, é justamente ter esse equilíbrio, esse respeito pela por exemplo, vivência de culto ser boa, tanto para aquele que é jovem, mas também tá fazendo com que esse idoso se sinta, né, representado, se sinta acolhido nas suas preferências musicais, nas suas preferências em termos de ordem de culto, enfim. Isso é uma necessidade que a gente tem hoje em dia, né, de conseguir equilibrar, de tornar esse ambiente favorável para todo mundo. E eu acho que, como grande família que somos, a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que pensar em proporcionar, né, toda essa experiência de culto aí para as duas gerações, que são as gerações mais de ponta, assim, né? A terceira geração e os jovens. Isso é uma coisa que eu sempre fico pensando se a gente realmente consegue fazer, tornar esse ambiente favorável aí para que todos se sintam em casa representados.